A minha principal intenção, pessoal, aqui, quando a gente está reunindo no Meeting, ou está reunindo em alguma outra plataforma, no Instagram, e eu deixo gravado aqui, a minha principal intenção é que a gente possa compartilhar conhecimento para enriquecer o reino de Deus, tá certo? Minha principal intenção é essa. Por quê? Por que que eu estou fazendo isso? Porque eu estou cansado de ver pessoas que têm um conhecimento de Cristo, pessoas que têm um conhecimento da palavra de Deus, mas que têm vidas miseráveis, que têm vidas que não avançam, que não conseguem viver os sonhos de Deus, que não conseguem comer do melhor fruto, que não conseguem viver dentro da abundância de Deus e continuam vivendo na escassez. Isso tem me incomodado cada vez mais. Onde é que começa esse incômodo? Começa em mim, quando eu comecei a perceber que eu não estava vivendo dentro da plena e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Então eu comecei a me dar conta de que eu não estava tendo essa vida boa, perfeita e agradável, certo? Existiam situações, existiam riscos, existiam questões que não estavam muito bem resolvidas. E como é que eu comecei a mexer e a agitar a minha mente para tentar entender o que estava acontecendo? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a aprofundar mais, quando eu comecei a estudar mais, quando eu comecei a questionar mais, a buscar mais, como aquele homem que encontrou um tesouro no campo, vendeu tudo que tinha e foi lá escavar e pegar aquele tesouro para ele. A palavra de Deus, ela é assim. A palavra de Deus, ela é cheia de mistérios, ela é cheia de detalhes ocultos, que eu vou chamar de códigos. A palavra de Deus, ela é cheia de códigos que estão ali à nossa disposição. Só que a gente não tem gasto o tempo necessário ou não tem colocado a energia necessária para escavar e descobrir essas preciosidades, que é o que eu tenho feito. Ai, Fabrício, o que está de diferente? O que está de diferente, pessoal, é que eu nunca tive tanta seriedade em estar na presença de Deus como eu estou tendo de 4 meses, 5 meses para cá. Em vários outros momentos da minha vida, eu tinha esse hábito de acordar de madrugada e orar, tinha, mas não conseguia durar uma semana. Fazia um dia sim, um dia não, 2 dias sim, dois não, um dia sim, 5 não. E aí não tinha essa constância. Então, o que foi que mudou de 5 meses para cá, aproximadamente? O que mudou é que todos os dias eu tenho levantado na madrugada para estar na presença de Deus e todas as vezes ele tem me abençoado com alguma coisa nova, com alguma coisa espetacular, certo? E eu quero lhe dizer o seguinte, meu querido, que Deus tem algo particular e espetacular para você, específico para a sua vida. Quando você estava no ventre da sua mãe, que você era uma massinha que não significava nada. Aí, Adam, bom dia, meu querido. Você não significava nada ainda, nem para os seus pais, mas você já tinha um significado para Deus. Deus olhava para você e dizia: ah, esse aqui vai ser o Fabrício, ele vai ser assim, ele vai fazer isso, ele vai alcançar tal. E ele já tinha um plano, um projeto programado para mim. Só que o que que acontece? A gente cai na cultura dos nossos pais, cai na cultura da sociedade, e essa cultura coloca na nossa mente códigos que são totalmente contrários aos códigos que a gente encontra na palavra de Deus. Totalmente contrários. Ou seja, nós somos doutrinados a não entender o que está nas preciosidades da palavra de Deus. Com qual objetivo? De que a gente não viva o melhor de Deus, de que a gente não alcance o melhor de Deus, né? Então, o que é que acontece? Nas minhas vivências e nas minhas convivências, nas minhas experiências existenciais, desde criança até hoje, eu fui conduzido a ser quem eu sou. Eu fui conduzido a me conformar com o que estava ao meu redor, a vestir a roupa que me deram. Eu fui conduzido a entender o mundo, a enxergar o mundo, a saber as coisas do mundo de acordo com os óculos que os meus pais colocaram em mim. O nome disso é paradigma, é um mapa mental que conduz as minhas decisões, que conduz as minhas atitudes, que conduz a minha percepção, a minha leitura do mundo. E eu vim recebendo isso da cultura. Só que essa cultura, ela nos impede de ter acesso à cultura do reino dos céus, que é totalmente diferente da cultura que a gente vive hoje, pessoal. Você acha que de alguma forma está dentro dos planos de Deus a quantidade de divórcio que tem acontecido, a quantidade de pedofilia que tem acontecido, esse avanço aí da possibilidade de você abortar no hospital público sem precisar dar nenhum tipo de justificativa, só chegar lá e dizer: olha, eu quero abortar. Ah, beleza, deita aí que eu vou fazer o aborto.
Você já imaginou que coisa horrível, que coisa horrenda? Isso não é a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, ele enviou o seu filho para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Então, a cultura do reino de Deus é uma cultura pró-vida. Eu não estou falando de política, eu estou falando do que está na palavra de Deus. Ele é um Deus de vida, ele é um Deus de abundância, ele é um Deus de criação, ele é um Deus de princípio, de aliança, ele é um Deus que quer fazer com que a gente abunde em todas as áreas da nossa vida, não só para nos abençoar, mas para que a gente possa abençoar também as pessoas que estão ao nosso redor e as nações. Mas o nosso perfil comportamental, determinado pelas nossas relações familiares, relações escolares, relações sociais, ciclo de amizades, ele cauteriza o nosso entendimento, porque as coisas que não são comuns, as coisas que não são aceitas por Deus, passam a ser aceitas por nós. Então, o que acontece? Quando eu estou tendo um procedimento que para mim parece bom, dentro da minha régua de moral, parece ok, aceitável, dentro do meu ambiente social, parece ok, eu passo a viver de acordo com a cultura humana, com a cultura do mundo, a cultura da carne. Se eu não estou vivendo de acordo com a cultura do reino, eu não tenho como acessar as preciosidades do reino. Se eu não estou vivendo de acordo com as orientações, os princípios, as regras, as leis universais criadas por Deus, eu estou vivendo as minhas leis, a minha moral, dentro da minha cultura, eu não tenho direito a acessar as riquezas e as promessas que estão associadas a esses princípios e a essas leis universais criadas por Deus. É simples assim. Então eu estou impedido, por conta das minhas escolhas, da minha cultura, da minha formação mental, eu estou impedido de participar da cultura do reino de Deus. E olha, a cultura do reino de Deus, ela não tem a ver com servir A ou B, estar na igreja X ou Y. A cultura do reino de Deus tem a ver com você ter intimidade com Deus, o que se perdeu no Éden. Eu falo isso várias vezes e vou continuar repetindo. O que se perdeu no Éden não foi uma religião. O que se perdeu no Éden não foi um casamento. O que se perdeu no Éden foi uma filiação, foi um relacionamento de Deus com Adão. Deus tinha um relacionamento íntimo de pai para filho com ele, cuidando de todas as suas necessidades e cobrindo ele de toda forma, de toda bênção, de tudo que ele necessitava. Não havia nenhum tipo de traço de escassez ou de falta que você possa imaginar. Nada, tudo era perfeito, era a provisão perfeita, era o perfeito de Deus. Então, esse relacionamento, quando ele foi quebrado, passou a existir a partir daí a escassez, passou a existir aí a falta, a necessidade. Então, a primeira coisa que eu preciso restaurar da cultura do reino de Deus é esse relacionamento com o Pai. Esse relacionamento com o Pai é o ponto-chave que eu preciso resgatar, para que eu possa, de alguma maneira, entender quais são os propósitos dele para a minha vida. É como se eu tivesse um pai e eu não conhecesse esse pai. Olha, essa cultura, ela é tão maléfica que ela destruiu a figura do pai. Pra você ter uma ideia, se a gente vai olhar a cultura judaica, né, milenar, a gente talvez aqui no Brasil vai ter o quê? 8 gerações, 10 gerações? Os caras têm 300 gerações, tá certo? Então, assim, a cultura milenar deles, olha só como é que funciona o ensino, né? Não é só a transmissão da lei de Deus. A mãe tem uma função de princípio educacional com os filhos, de segunda a sexta-feira. A mãe fica junto com os filhos, dando as primeiras lições para eles, do 0 aos 13 anos. E toda sexta-feira, no final do dia, o pai judeu, ele assume a tutoria dos filhos e conduz eles a aprender a cultura do reino de Deus durante a sexta-feira, no final do dia, o sábado inteiro. No sábado eles têm o tempo deles em família, eles vão na sinagoga, eles vão ouvir a palavra, eles vão ouvir a Torá, eles vão meditar, e o pai vai cuidar para que os princípios da palavra de Deus, onde tudo foi formado, façam parte da cultura desse menino. A mãe já faz isso durante toda a semana, todas as lições, onde é que nasceu o homeschool, né? Nasceu no coração de Deus, né? Então, todos os dias, a mãe está cuidando ali dos seus filhos para que eles já sejam cheios da cultura do Deus que criou aquela sociedade, do Deus que criou aquele povo e que confiou a eles segredos para que eles pudessem crescer, governar, dominar.
Esse era o princípio de Deus. Então, esses meninos, essas meninas, eles vão ser criados com a mentalidade governamental, não a mentalidade de sobrevivência. E no final de semana, o pai assume o sacerdócio da casa, vem, se junta e ele vai ensinar os filhos princípios mais profundos ainda da Torá, para que eles possam alcançar a maturidade e depois eles vão ser encaminhados para um ensino mais formal com o rabino, onde eles vão ser ensinados a ser um homem de família, e um pai de família, uma mulher de família, capazes de governar os seus lares de acordo com o que agrada a Deus e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E assim poder, aonde eles chegam, esse povo governa. Por quê? Porque eles trazem essa educação, eles trazem esse princípio. Não foi a cultura que moldou os pensamentos deles foram moldados pela cultura do reino de Deus. E hoje eu acredito que essa é uma das maiores falhas que a gente tem no mundo evangélico, no mundo religioso, no mundo católico. A gente não aprofunda, a gente não pesquisa, não rumina a verdade da palavra de Deus, né? A expectativa é que nos próximos dias a gente possa começar a falar sobre códigos, não só sobre os códigos que estão modelando a nossa mente de uma maneira a gente não acessar a palavra de Deus da maneira correta. Vou lhe dizer um dos códigos que impede a gente de entender a palavra de Deus. Só para você ter uma noção do que é que eu vou estar falando, o código da relatividade. Para o Ocidente, para a nossa cultura, que deve ter aí 10 gerações no máximo, tudo é relativo. A gente consegue fazer com que o preto se torne cinza. Hoje é relativizado o que é homem e o que é mulher. Hoje é relativizado qual é o direito que um pai tem sobre a vida do filho, em relação a essa vacina aí que estão querendo dar para todo mundo. Tudo é relativo, depende de um ponto de vista. Você tem um problema judicial, você vai lá no advogado e diz, olha, eu cometi um crime, eu cometi um delito aqui, eu quebrei a lei. E o advogado vai dizer assim, não se preocupe, existem várias formas de interpretar essa lei. Existem várias maneiras diferentes da gente associar essa lei a outras leis para que você não se sinta culpado, para que você não seja condenado. Apesar de que eu quebrei a lei. Então, tudo é relativo. O relativismo não cabe na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é relativa a isso, aquilo, a esse tempo, aquela época, porque naquele momento, naquela cultura, não. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, suficiente para separar juntas e medulas. Ela é poderosa para enfrentar os poderes espirituais. Ela é a espada, pessoal, que protege a entrada do Éden, pessoal. A palavra de Deus, ela é a espada que nos autoriza a entrar lá também. Agora, quando eu quero relativizar, não, depende. Não, mas naquela época é porque a gente tinha que manter a virgindade, né? Naquela época, agora são outros tempos, a gente tem que ter a intimidade sexual, porque vai que eu caso e não é bom. Não, eu não preciso mais que o meu pai concorde com a pessoa que eu quero me envolver, porque são outros tempos, eu preciso ter esses relacionamentos, essa experiência. A palavra de Deus diz o contrário, a palavra de Deus nos leva ao contrário, a palavra de Deus nos leva a um tempo de santidade, a um tempo de separação desse mundo. Não se amoldeis à cultura desse mundo, mas renovai a mente de vocês através da leitura da palavra. Agora, como é que eu vou ler a palavra se eu tenho uma mentalidade de relativizar tudo? A gente fica julgando os outros, esquecendo de olhar para a fagulha, né? Olha a fagulha do olho do outro, enquanto nos nossos olhos tem uma viga gigantesca. Não é isso que Deus projetou para a gente, mas para eu entender os códigos da palavra de Deus, eu preciso entender os códigos que estão no meu interior, os códigos que foram colocados para mim. Tá? É interessante que o pai da psicanálise, o Freud, né? Judeu, né? Ele trouxe um conhecimento desses códigos do inconsciente. Esses códigos são judaicos, meu querido, são lá do povo judeu. E ele passou para os discípulos dele, né, o Jung e outros, porque ele sabia que se não passasse, a psicanálise ia ficar ali restrita ao povo judeu. Né? A teoria da psicanálise ia ficar ali só para eles. Mas a forma de conduzir tem a ver com códigos judaicos. Por isso que funciona.
Por isso que esses caras, aonde eles chegam, eles governam e eles dominam, porque a mentalidade deles, desde que eles nasceram, foi criada para governar. Então não existe, no código mental deles, não existe a menor possibilidade deles estarem no lugar apenas para sobreviver. Eles nunca vão estar no lugar apenas para sobreviver, o contrário da gente que foi colonizado. O Brasil foi colonizado por bandidos, né? Vieram nas caravelas, bandidos realmente, e quando eles chegaram aqui, qual era o objetivo deles? Sobreviver. Somente isso, eles queriam sobreviver, garantir que eles iam permanecer vivos. Então a mentalidade de sobrevivência é totalmente diferente à mentalidade de conquista. Onde eu vou ter essa mentalidade muito fortificada e muito arraigada e muito trabalhada? Na palavra de Deus. A palavra de Deus, do início ao fim, ela trata de conquistar, de dominar, de avançar, de governar. Jesus veio para governar. Ele é o príncipe das nações, o general dos exércitos, o rei dos reis. Não é outra coisa, ele veio para governar. E está estabelecendo o seu governo através das nossas vidas na medida em que a gente avança. Mas para a gente avançar, a gente precisa entender de códigos. A gente precisa amadurecer o nosso interior nos códigos que estão na palavra de Deus. Então, nas próximas semanas, nos próximos dias, eu pretendo estar aprofundando isso num grupo que a gente tem. Eu tenho gerado, no mínimo, uma reflexão de quais são os códigos que estão determinando a sua vida. Por que eu falei de psicanálise? 95% das nossas decisões, elas são tomadas baseadas no nosso inconsciente, nos códigos que foram colocados na nossa mente e nós nem conhecemos esses códigos. Por isso que eu falei da psicanálise, inclusive a teoria que eu uso no consultório. E esses códigos, eles são importantes porque a todo tempo eu preciso me lembrar que eu estou à disposição de um Deus, que ele é um Deus de princípios e um Deus de aliança. Só que o que é que acontece? Por que é que o crente ele não vive os milagres de Deus que Deus gostaria que ele vivesse? Aí tem a ver com a cultura que eu estava falando, porque a gente tem uma cultura que relativiza as coisas. Quando a gente lê a palavra de Deus e vê que Deus é um Deus de princípios e um Deus de aliança, eu não preciso eu preciso ter cuidado com relação aos mandamentos, eu preciso ter cuidado com a minha conduta, mas é claro que eu preciso, porque eu quero agradar a Deus, mas eu não preciso estar preocupado em falhar, porque Ele é um Deus de princípios. Ele é um Deus que principia. Deu errado, meu filho. Vamos principiar de novo. Vamos principiar desde o princípio. Você tem um dia, e aí vem uma noite para você descansar e as misericórdias são renovadas no dia seguinte. Fabrício, mas eu fiz um negócio errado. Se arrependa, Deus te dá um novo princípio. Olha só, uma palavra para aquietar os nossos corações que não aceitam errar. Uma palavra para aquietar os nossos corações que têm medo de avançar. Uma palavra para aquietar os nossos corações que têm receios de não ser suportado, de não ser cuidado, de não ser amado por esse pai maravilhoso. Porque a nossa cultura ensinou um outro tipo de pai. A nossa cultura, os nossos códigos culturais disseram não, alguém vai passar a perna em você, não arrisque não, ninguém vai ser por você, não arrisque não, está muito ruim o mercado, está muito arriscado, você vai se dar mal. Lembra de quando que deu errado aquele negócio? Lembra daquela sociedade? E aí você pega esses códigos mundanos, esses códigos terrenos, esses códigos carnais e determina a sua caminhada, a sua vida por aquilo que você vê. Isso não é fé. Sem fé é impossível agradar esse Deus de novos princípios. Não é só no dia, a semana tem um novo princípio. O sétimo dia da semana, né? Por que o sábado, né? O sabá é tão importante? Porque o 7 é o número perfeito de Deus, é onde você entra no descanso de Deus. O 7 é o número do descanso e do cuidado de Deus. Por isso foram 7 dias. Certo? Por isso são 7 candelabros. O 7 aparece em várias formas. O 8º dia é o recomeço. O 8º dia é um recomeço. E o que é que nós vamos ter, pessoal, em 2024? Soma aí 2 mais 0 mais 2 mais 4 dá 8. Nós estamos fechando um ano perfeito de Deus. Mas
Olha só o que está acontecendo no mundo, meu querido. 2024 vai ser um ano de andar no profético. Eu já estou avisando isso para vocês. O que é isso, Fabrício, andar no profético? É um ano que representa o 8. Um ano do recomeço, do Erich, do Bet Erich de Deus. É um recomeço, pessoal. Agora é um recomeço para todo mundo? Não. Não é um recomeço para todo mundo. É um recomeço para quem tem a aliança, porque o princípio é para aliança. Deus começa com aliança, certo? Deus faz uma aliança de sangue com o homem. Não só meu querido, quando ele levanta do pó da terra Adão, uau! E aí está aquele boneco vazio e ele sopra na narina de Adão o Espírito Santo de Deus. Ali já é o princípio de uma aliança de sangue. O próprio Deus se enxertando dentro do homem. Quando Adão e Eva tiveram as suas relações sexuais, Adão santificou Eva através dessa conexão sexual de derramamento de sangue. Pessoal, quando você se conecta com as pessoas hoje, quando você se conecta financeiramente, através de um contrato, através de um acordo que você só apertou a mão, você está fazendo uma aliança. Mas as pessoas dentro da nossa cultura não se comprometem. Elas quebram a sua palavra. Eu combino com você, olha, eu vou estar lá no restaurante às 8 horas da noite. E aí eu me atraso. Eu acabei de fazer uma aliança com você, mas eu me atraso. E aí eu relativizo. Ah, não, mas é porque o trânsito, mas é porque hoje, é porque a menina demorou a se arrumar, ah, é porque eu não programei. Não tem nada a ver com isso, não, meu querido. É porque você não leva a sério as alianças que você faz. Você não leva a sério como Deus leva a sério. Por que eu estou falando isso? Uma coisa tão simples como chegar no horário. Meu querido, se você não consegue honrar a aliança que você fez de um horário, de um contrato, de uma promessa de entregar um produto, de uma promessa de fazer uma visita, você não é capaz de seguir nenhuma das alianças de Deus. E Deus é um Deus de aliança. Então, por que o crente sofre? Por que o crente fica aperreado? Ele tem a promessa, mas ele não é aliançado. Ele não anda em aliança. E a gente está longe de perceber o que realmente é uma aliança. O povo judeu, ele é impressionante, porque existe essa cultura que eu falei do ensino, da educação em casa, ela gera aliança entre o pai, a mãe e os filhos. Nós não temos mais isso hoje. Nós não temos. Em casa, o que é que impera? A televisão, o celular, o iPad. A gente não tem interação, a gente não tem tempo junto. Eu vi esses dias o Giovanni postou foto com a família, passeando. Pessoal, isso é importantíssimo, ter esse tempo com Deus, esse tempo com a família, junto com Deus, esse tempo de conexão familiar é o que vai fazer com que os nossos filhos sejam governantes no futuro e não sejam escravos dessa cultura mundana de individualidade, de individualismo, de egocentrismo, de isolacionismo. A galera está confusa porque papai e mamãe não estão fazendo o papel dentro de casa de ensinar a ter aliança. Por quê? Porque eles não têm uma aliança. A aliança entre homem e mulher hoje está muito fragilizada. O pessoal já casa com a ideia de que pode divorciar. Não, nem precisa assinar nada, vamos só morar junto. Para que assinar papel? É só um papel, não é um papel não, querida, é uma regra, é uma lei, é uma instituição humana que eu preciso cumprir. Eu preciso casar no religioso, diante de um pastor, de um padre, eu preciso ir lá e assinar um documento, eu preciso ser reconhecido diante das testemunhas. Por quê? Porque Deus é um Deus de aliança. Quando ele fez a aliança com Abraão, matou-se um novilho, espalhou esse novilho, separou esse novilho em duas partes, né? Deixou o sangue e as vísceras entre as duas partes, e Abraão caminhou sobre o sangue. E Deus caminhou sobre o sangue. Eles mancharam, eles se sujaram com sangue. Houve uma aliança de sangue. E é embaixo dessa aliança que a gente está até hoje. Agora, eu estou disposto a cumprir essa aliança, a buscar a palavra de Deus. Pessoal, quando eu falo de aliança, tem a ver com a lei, tem a ver com os princípios, tem a ver com os propósitos, tem a ver com o chamado de Deus, com as promessas dele, tem a ver com tudo que está na Bíblia. Eu tenho que ser aliançado com o que a Bíblia me propõe ser aliançado. Eu tenho que estar aliançado ao que a Bíblia me chama para ser aliançado. De outra forma, eu estou fora do propósito de Deus. Então,
A primeira chave, o primeiro código que eu quero passar para vocês é dessa palavra, Bereshit. Deus de princípio, Deus de aliança. Então, para aquele que anda aliançado com Deus e aprofunda essa aliança através do Espírito Santo, da leitura da palavra, do lavar das águas, esse tem o direito de todas as vezes que ele precisar, ter um novo princípio. Não é abusar da graça, eu não estou falando aqui de sair pecando loucamente, acreditando que a graça vai me livrar. Não estou falando disso, pelo amor de Deus. Estou falando com pessoas maduras, responsáveis. Eu estou falando, meu querido, de você ser ousado, de você avançar, de você arriscar, de você pegar uma ideia que Deus está lhe dando e você botar em prática, você ir para cima, você não ter medo. O medo não faz parte da aliança. Você está aliançado com o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, o cara que criou tudo que nós estamos vendo e tocando. Aquele cujo nome sustenta todas as coisas. A lei da gravidade é sustentada pelo nome Jesus. A internet que nós estamos usando é sustentada pelo nome Jesus. Não existe absolutamente nada que consiga existir nesse universo que não esteja suportado pelo nome Jesus. Está na palavra de Deus. Então não preciso temer nada. Eu tenho que andar em aliança. Eu tenho que saber que se eu estou em aliança com Ele, Ele é por mim e Ele vai me favorecer. Se eu estou em aliança, eu estou caminhando de acordo com o propósito combinado com Ele. Eu estou em acordo com Ele, eu tenho uma sociedade com Ele. O que é meu é dele, o que é dele é meu. Eu não posso querer ter uma aliança onde só o que é dele é meu e o que é meu e eu não compartilho, não divido. Um dos motivos de eu sempre compartilhar o conhecimento com vocês é exatamente para ser fiel ao que Deus tem me confiado. Ele me confiou esse talento, eu tenho que usar esse talento. Ele confiou um talento para você. Você está aliançado a Deus para colocar esse talento em prática? Você está aliançado em Deus para ser potencializado nas suas ações, nas suas atividades e na área que Deus lhe escolheu, você poder governar, seja como mãe, seja como empresária, seja como pai, seja como empresário. Não importa aonde ele escolheu para você estar, ali ele vai lhe potencializar se você for fiel na aliança que ele está lhe chamando para ter com ele. Então nós precisamos a todo tempo andar lembrando de que nós temos uma aliança, uma sociedade com o Senhor. E que ele, se eu falhar, ele vai ter novos princípios para mim. Mas se eu ando em aliança, ele vai cumprir todas as promessas que tem para mim. Esse é o primeiro código que eu quero compartilhar com vocês. Né? Abraão, ele foi tratado nessa mentalidade de conquista, né? Desde o momento em que ele sai da casa dele e tudo mais, você vai vendo a história de Abraão. O tempo todo ele estava tendo que avançar, que conquistar, de andar um pouco mais. Deus não deixava ele se acomodar. Se você perceber, Deus vai dando uma forcinha, né? Bora, Abraão, mais uma coisinha, anda mais um pouco. Eu tenho para mim, alguns estudiosos falam que Abraão ele tinha um temperamento fleumático. Então, provavelmente, se isso é verdade, né? Eu não tenho certeza disso, mas alguns estudos falam sobre isso. Se Deus não tivesse empurrando, Abraão tinha ficado lá. Tinha ficado paradinho e haja prosperidade. E Deus teria prosperado ele. Então, de vez em quando, Abraão tinha que ser empurrado por Deus para ele caminhar mais um pouquinho. Eu estou tentando empurrar vocês. E eu estou me empurrando. Quando eu faço isso, eu estou me empurrando também, né? Para que a gente possa avançar cada vez mais. Há meses atrás, esse ano, eu lembro que, eu não sei se vocês, eu acho que eu não compartilhei com vocês, mas esse ano eu tive um diagnóstico de câncer, no começo do ano, fiz uma cirurgia, certo? Graças a Deus correu tudo bem, deu benigno, né? Ou seja, não tinha, deu tudo certo na cirurgia. Mas eu cheguei a comentar isso com vocês em algum momento? Não, não. Não. Né? Então, o que foi que aconteceu ali? Eu fui fazer um exame de rotina, pessoal. E aí o médico achou um negócio estranho, fez uma biópsia. Eu recebi a biópsia. Quando eu abri a biópsia, o título da biópsia era assim, alto risco cancerígeno. Eu nem li o resto. Na hora que eu abri, o título em negrito era assim, alto risco cancerígeno. Né? Eu travei. Eu recebi no dia que eu ia falar com o médico. Eu fechei, fui falar com o médico.
Fiquei esperando, tenso, orando, comecei a repreender, disse, eu não aceito isso e tal. Liguei para minha esposa, né? Falei, amor, liguei pro meu pai, né? Deu isso aqui. Aí eu entrei no médico, ele olhou, me recebeu rindo, né? Tranquilo e tal. Quando ele abriu o exame, pessoal, o rosto dele decaiu. Aí eu fiquei pior, né? Eu digo, pronto, lascou. O médico era para me dar esperança, né? Aí ele disse assim, Fabrício, eu tava na dúvida e a gente ia fazer um procedimento aqui no consultório mesmo. Mas com esse resultado é melhor a gente internar e fazer uma cirurgia. Aí eu disse, tá bom, vai dar tudo certo, vamos fazer a cirurgia. Vamos marcar para quando? Ele disse, você pode amanhã? Aí, você já imaginou? Como assim pode amanhã? É tão urgente assim? Aí ele falou, é urgente, eu queria lhe operar logo. Eu digo, meu Deus do céu, meu coração nessa hora tava bem pequenininho, né? Eu digo, eu não acredito, não consegui nem chorar, pessoal, né? Aí eu falei, não, amanhã não dá não. Me deu uma semana para eu me organizar. Era uma quinta-feira, ele marcou para quinta seguinte, né? Pessoal, e quando eu saí de lá, eu fui chorando, cheguei em casa e tal, não sei o quê. Foram dias assim que eu parei para refletir. E aí, nesses dias refletindo, o que foi que aconteceu? Eu disse assim, Senhor, se eu conseguir só ser um homem honrado igual meu pai, é suficiente para mim. Isso é o quê? Mentalidade de sobrevivência. Mentalidade, naquele momento eu tava, qual era a minha mentalidade? Eu quero só sobreviver, né? Eu quero pelo menos cuidar da minha família como meu pai cuidou, certo? Isso é uma visão egoísta, pessoal, porque nós não fomos feitos só para a nossa família. A gente foi feito para governar o mundo, para levar os nossos filhos a lugares que nós nem sonhamos, certo? Para expandir, para conquistar. Quando eu tenho uma visão muito restrita, muito fechada, olhando só para mim, eu estou sendo egoísta. E naquele momento eu estava com uma visão de sobrevivência. Resultado da cirurgia deu tudo certo, graças a Deus, estou limpinho, maravilhoso, estou só tendo que acompanhar, né? Mas aquele susto me fez pensar o quê? Não, calma aí. Qual é o legado? Qual é o legado que eu vou deixar? É só isso? Um comerciante que teve na Igreja da Paz, que tinha 2 filhos, deixou uma esposa jovem, esse é o legado? Não pode ser o legado. Eu vou ser reconhecido pelo sucesso de vocês, pelo sucesso da minha esposa, pelo sucesso dos meus filhos. Eu vou ser reconhecido quando o Gilvani tiver com um mercadinho espalhado em toda a Fortaleza. Mercadinho não. Supermercados, certo? O Gilvan Supermercado espalhado aí por Fortaleza. Do mesmo jeito que eu vejo Cometa, que eu vejo São Luís, eu vou ver também o Gilvan Supermercados, certo? Daqui a alguns anos, eu vou poder olhar e dizer assim, eu plantei uma semente na vida desse irmão. E olha onde é que ele está hoje. Eu vou poder dizer isso. E isso faz diferença, pessoal. Porque aí você está deixando um legado, você está deixando uma história. Quando eu passar, não é só o meu filho que vai lembrar de mim. O Giovanni vai lembrar também. O Vinícius vai lembrar também. Então eu tenho que marcar as pessoas com o conhecimento que Deus tem me dado. Esse é o meu chamado, é o meu propósito. Deus tem um propósito específico para você também. Para você marcar a sociedade, para você mudar a cultura da sociedade e implantar a cultura do reino de Deus. Amém? E isso é mentalidade de conquista. Nós viemos para conquistar. Amém?